Olá, meu nome é Thiago Medeiros, eu sou aluno de programa de pós-graduação de informática da Unirio e junto com o meu orientador Carlos Campos estamos apresentando o artigo Arxia, escalabilidade de aplicações para sistemas inteligentes de transporte em um ambiente de computação em neblina. Nós organizamos nossa agenda com introdução, trabalhos relacionados, arquitetura do Arxia, avaliação experimental e por último a conclusão. Vamos começar pela introdução. Estima-se que já somos mais de 7,7 bilhões de pessoas e que esse número tende a crescer. As cidades elas não são planejadas para suportar esse aumento demográfico. Consequência disso é um maior volume de trânsito. Pessoas estão levando cada vez mais tempo para chegar ao seu destino. Isso se torna mais crítico quando falamos de policiais que precisam chegar a cenas de crime, bombeiros que precisam chegar a determinados locais para apagar incêndios, ou até mesmo ambulâncias que carregam pessoas em situações de vida ou morte. ITS, ou Sistemas de Transporte Inteligentes, é uma área de estudo que visa coletar, analisar e integrar dados com outros sistemas de forma a refinar e oferecer uma melhor qualidade de vida para as pessoas na cidade. Computação da nuvem é uma tecnologia que tem dado suporte à ITS para que as aplicações possam chegar a todos os dispositivos dentro da cidade. Temos aí vários trabalhos já realizados relacionando ITS e computação na nuvem. Porém, devido ao aumento de demanda a aplicações ITS, a computação na nuvem tem se mostrado cada vez mais ineficiente por oferecer um tempo de resposta muito alto. Computação em neblina é um paradigma de computação que surge como uma alternativa mais eficiente em relação ao cloud computing para atender aplicações ITS, devido às suas características como uma alta largura de banda e uma baixa latência. Porém, a computação em neblina também apresenta uma capacidade restrita de processamento e armazenamento. Existem vários trabalhos que já relacionam o ITS com computação em neblina. Sabemos também que existem aplicações ITS onde o valor da informação no tempo ele é muito importante para a tomada de decisão do consumidor final. Logo, sabendo que em computação em neblina nós temos recursos que são restritos, nós precisamos gerenciar cada vez melhor esses recursos para que as aplicações ITS possam ter um mínimo de perda de requisições possíveis. Sendo assim, chegamos ao nosso problema de pesquisa, que é como diminuir a quantidade de requisições perdidas de uma aplicação ITS com informações sensíveis ao tempo em um ambiente de computação em neblina, fazendo uso de escalabilidade de aplicações. Escalabilidade de aplicações é você gerenciar os recursos das aplicações para que elas estejam sempre disponíveis, independente da variação da demanda. O objetivo do nosso trabalho é apresentar o Arxia, uma plataforma de aplicações ITS sensíveis ao tempo em um ambiente de computação em neblina. E dentre as principais contribuições, nós vamos apresentar uma arquitetura de computação em neblina que suporta aplicações ITS sensíveis ao tempo. Vamos apresentar também um algoritmo de escalabilidade para a computação em neblina com limiares adaptativos. E, no final, uma avaliação experimental comparando o Saban, nosso algoritmo, com outras soluções. Agora sobre os trabalhos relacionados. O primeiro trabalho ele apresenta uma abordagem de escalabilidade clássica. Quando o processamento bate 80% de uso, ele escala uma nova aplicação. O segundo trabalho apresenta uma proposta de escalabilidade baseada em teoria fuzzy, utilizando recursos como processamento, memória e vazão. A combinação desses recursos faz com que ele tome a decisão de escalar uma nova aplicação ou não. O terceiro trabalho faz uso de um algoritmo de monitoramento geométrico junto a técnicas de séries temporais para decidir se vai escalar uma nova aplicação ou não. Vamos apresentar agora a proposta do Arxia. A proposta do Arxia é baseada em uma arquitetura e em um algoritmo. A arquitetura segue a arquitetura hierárquica de computação em neblina, que está separada em camadas de nuvem, camada de neblina e camada terminal. A camada terminal é onde ficam os veículos que consomem as aplicações ITS. As aplicações ITS ficam armazenadas dentro dos servidores FOG de aplicação. Cada servidor de FOG de aplicação ele possui um sistema de container que permite que seja feita a implantação de uma ou mais aplicações dentro dele. E essas aplicações elas consomem os recursos do servidor de forma compartilhada. Cada servidor FOG de aplicação também possui 3 módulos. O primeiro é o coletor FOG.
Esse módulo é responsável por, de tempos em tempos, fazer a coleta dos recursos, como processamento, memória, vazão, e armazenar essas medidas dentro do próprio servidor. O transmissor é um módulo que é responsável por, de tempos em tempos, pegar essas medidas coletadas e enviar essas medidas para o servidor cloud para que o seu orquestrador Fog possa trabalhar com elas. O ativador ele é um módulo responsável por, de tempos em tempos, pegar as instruções geradas pelo orquestrador Fog e realizar a escalabilidade dentro da camada de neblina. Ou seja, se a demanda aumentou, é ele que vai decidir aumentar uma aplicação. Se a demanda diminuiu, ele leu as instruções e vai tomar a decisão de diminuir a aplicação. Ou se a demanda se manteve estável, ele não toma nenhuma ação. Ainda na camada de neblina, o servidor Fog de domínio possui o módulo atualizador de domínios. Esse módulo é responsável por, de tempos em tempos, buscar as instruções do orquestrador Fog e fazer um mapeamento de qual servidor Fog está oferecendo qual serviço. Sendo assim, toda vez que um veículo solicitar uma requisição para o nosso sistema de computação em neblina, ele vai saber exatamente para qual servidor Fog de aplicação endereçar. Por último, na camada de nuvem, nós temos o servidor Cloud. O servidor Cloud tem um módulo orquestrador Fog. O orquestrador Fog, de tempos em tempos, faz a leitura de todas as medidas de todos os servidores Fog de aplicação, já foram previamente coletadas e enviadas para a cloud, aplica um algoritmo de escalabilidade em cima dessas medidas e gera umas instruções se há necessidade de escalar novas aplicações ou não. Cada um desses módulos eles são independentes e trabalham de forma assíncrona, ou seja, o mau funcionamento de um módulo ou a paralisação de um módulo não faz com que os outros parem de funcionar. A decisão de utilizar um atualizador de domínios ao invés de balanceador de carga se cai muito sobre o caso de que, especificamente para a nossa aplicação ITS sensível ao tempo, o recurso demandante para trabalhar a escalabilidade é a vazão, e não o processamento ou a memória. Por ser a vazão, se utilizássemos o balanceador de carga, isso ia fazer com que o balanceador de carga virasse um gargalo e as requisições nem chegassem nos servidores Fog de aplicação. Eu trabalhando com um atualizador de domínios, esse gargalo não é gerado, é feito um mapeamento e as requisições são enviadas diretamente para os servidores Fog de aplicação. Com relação ao orquestrador Fog, alguns trabalhos apresentam esse orquestrador Fog dentro da própria camada de neblina. Nós optamos por utilizar o orquestrador Fog na camada de nuvem por um motivo de manutenibilidade. Se por algum motivo tiver um problema, de onde nós estivermos, nós conseguimos fazer a manutenção dele. Ou até mesmo se tiver uma quebra de link, isso não impossibilita que façamos a manutenção dele de forma rápida. Já o algoritmo SABAN, Scalability Algorithm Based on Neural Network, é o algoritmo que nós criamos para poder trabalhar a escalabilidade dentro da nossa proposta. Ele tem uma característica que se chama de limiares adaptativos. A maioria das propostas apresentam limiares fixos, né? Ou, por exemplo, bateu 80% de CPU, escala uma nova aplicação. Limiares adaptativos, ele faz a leitura de todo o histórico ou o histórico recente do funcionamento dos servidores e, com base nesse histórico recente, ele determina quais são os novos limiares que serão considerados pontos para fazer escalar uma nova aplicação ou realizar um scale-up, ou diminuir uma aplicação, que é realizar um scale-down. Ainda assim, nós utilizamos também uma política proativa, utilizando a aplicação do RNN, que é redes neurais autorregressivas. O objetivo do RNN é, a partir de um conjunto histórico de dados já utilizados, de medidas já coletadas, ele consegue fazer a leitura desse conjunto de dados e consegue fazer a previsão de um ponto futuro. Desse ponto futuro, a gente bate com os limiares adaptativos para saber se há necessidade de criar uma nova instância, se há necessidade de diminuir uma instância ou se não há necessidade de tomar nenhum tipo de ação. Agora vamos aos experimentos resultados.
Então segue a topologia que nós utilizamos, a implementação da nossa arquitetura. Nós temos a camada terminal, que é representada pelos veículos, onde nós utilizamos um PC Windows, com uma ferramenta chamada Apache JMeter. Essa ferramenta ela tem a característica de poder simular vários clientes ao mesmo tempo, enviando várias requisições. As nossas aplicações ITS elas estão dentro da camada de neblina, onde nós representamos os servidores Fog com computadores Raspberry Pi, com Docker, utilizando o sistema de container instalado dentro deles. Já na nuvem, nós utilizamos o serviço da AWS, o serviço chamado EC2. Nesse serviço, que é o nosso servidor cloud, nós temos o orquestrador Fog, onde roda o algoritmo de escalabilidade e define as instruções de escalabilidade para o nosso sistema de neblina. Toda a comunicação ela é feita através do Wi-Fi, que é uma característica de computação em neblina. O nosso experimento está dividido em duas fases. O primeiro é a identificação de recursos, ou seja, nós, através de várias rodadas em cima da nossa aplicação, nós identificamos quais são os recursos que impactam a nossa aplicação ITS sensível ao tempo. Cada aplicação existem requisitos onde tem recursos que impactam mais. No nosso caso, nós verificamos que o que tem maior impacto é a vazão e o processamento. O processamento bem menos, porque observamos que a média dele ficou em 31%, apesar da variação da demanda. Já a vazão foi o recurso primário, o recurso de maior importância, que faz com que a nossa aplicação ela sofra requisições perdidas. Então, nessa fase, nós conseguimos fazer a identificação dos limiares de scale-up e scale-down que serão utilizados na segunda fase. A segunda fase é a execução completa, onde rodamos todo o experimento, utilizando a camada terminal, a camada de neblina, a camada de nuvem, onde rodamos o algoritmo de escalabilidade e realizamos o scale-up e scale-down das aplicações dentro de servidores de neblina. Utilizamos 4 cenários, 2 cenários com políticas reativas, que é o clássico e o fuzzy, ou seja, onde espera-se bater a medida coletada num determinado limiar para que possa tomar alguma ação, e 2 cenários com políticas proativas, ou seja, onde existe a previsão de um ponto futuro, e quando o limiar bater essa previsão de ponto futuro, ele toma a decisão, ou seja, ele toma a decisão sempre com antecedência a que o problema ocorra. No cenário clássico, nós utilizamos limiares fixos de vazão. No cenário fuzzy, nós utilizamos lineares combinados de processamento e de vazão. No cenário ARMA, que utilizamos a política proativa com o algoritmo de ARMA, nós utilizamos limiares fixos de vazão. E o SABAN, onde nós utilizamos o ARNN, nós utilizamos limiares adaptativos, ou seja, limiares que se adaptam de acordo com a carga histórica, procurando sempre ter um ponto de maior eficiência para scale-up ou scale-down. Então podemos observar aí no gráfico que apresenta a taxa de requisições perdidas de cada um desses cenários dentro do experimento, e observamos que o cenário SABAN, onde é o nosso algoritmo proposto, ele tem a menor taxa de requisição perdida perante os outros cenários. E ele, junto com o ARMA, é o que possui a menor variabilidade de resultados, né? Observamos aí o desvio padrão tanto do SABAN quanto do ARMA, que é de 0,50 e 0,59, que é melhor no caso de políticas proativas do que de políticas reativas como o fuzzy e o clássico. Agora vamos à conclusão. Devido ao problema aberto em escalabilidade de aplicações em computação em neblina, apresentamos a nossa proposta focada em aplicações ITS sensíveis ao tempo. Apresentamos o Arxia, nossa arquitetura, e o SABAN, o nosso algoritmo, e comprovamos através de uma avaliação experimental que a nossa proposta é melhor no objetivo de reduzir a quantidade de requisições perdidas em comparação com outras técnicas conhecidas. Como trabalho futuro, pretendemos criar novos cenários e algoritmos baseados em machine learning. Finalizando, gostaria de agradecer a todos pela atenção.